comigo, 1, 2, 3. Onde estás? Vamos lá, bem mais forte, 1, 2, 3. Onde estás? Glória a Deus. Pode tomar os seus assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo de número 3, o capítulo mais triste da Bíblia, aonde nós vamos ver a queda do homem. Por isso ele é considerado o capítulo da queda, e isso nos resultou uma destruição que nos acompanha até o dia de hoje. Pode abaixar só um pouquinho o fundo, e se puder colocar no primeiro fundo lá para mim, por favor. Gênesis capítulo 3 relata o momento mais triste da história humana: a perca da comunhão perfeita entre Deus, Adão e Eva. A pergunta divina, onde está? Onde estás? No capítulo do versículo 9, não é uma pergunta geográfica, mas sim uma pergunta espiritual e relacional. O que Deus estava aqui não era querendo, através dessa pergunta, dizer que ele não estava sabendo de nada, que ele não tinha o conhecimento do que estava acontecendo. Não. Mas o que Deus estava aqui perguntando, porque ele desejava, mesmo através dessa queda, revelar a gravidade da ruptura causada pela desobediência. A pergunta que ele estava querendo dizer aqui era mostrar que por causa do pecado e da desobediência, a gravidade dessa ruptura, desse desligamento, seria algo terrível. Se nós olhássemos da maneira que Deus estava querendo que o homem observasse o tamanho da gravidade, nós tomaríamos todo cuidado para não errar. Nós tomaríamos todo cuidado para não pecar contra Deus, para não falharmos com o Senhor, para não virar as costas para Deus, para não tentarmos, entre aspas, enganar ao Senhor. O problema é que quando nós quebramos o nosso compromisso com Deus, ou deixamos que há entre nós e Deus uma ruptura, como houve com Adão e Eva e com Deus, o problema é que aparentemente, na nossa visão, nós não conseguimos enxergar o tamanho do problema, da gravidade que nós estamos gerando com essa ruptura. Porque se os nossos olhos pudessem abrir, se pudesse passar, não uma retrospectiva, porque isso seria olhar para trás, mas uma antecipada visão do futuro, e nós pudéssemos assistir o nosso filme sem Deus, eu acredito que nós não suportaríamos assistir até o fim a história da nossa vida sem Deus. É que nós não conseguimos ver lá na frente, porque isso só Deus consegue enxergar. Ah, meu Deus, se nós pudéssemos ver a miséria que seria a nossa vida, a tortura que seria a nossa vida, a sua alma no inferno chorando e gritando por socorro, se você tem uma chance de poder retroceder novamente. Ah, se os nossos olhos
vidas, na destruição de nossa casa, na destruição de nossos filhos, na destruição de nossa alma. Mas nós erramos, nós pecamos, e aparentemente muitas vezes não sentimos essa dor, não conseguimos enxergar o tamanho do perigo, e por nada acontecer, nós continuamos vivendo de pecado em pecado, e cada dia aumentando mais, fazendo com que a nossa vida com Deus se distancie cada vez mais. Por isso, dentro dessa história, a gente tem que observar que o começo não era para ser assim. Não. Porque quando Deus estabeleceu o Éden na terra, o objetivo de Deus era ter comunhão perfeita com o homem. Quando Deus estabeleceu o Éden na terra, o desejo de Deus era ter um relacionamento perfeito com o homem. E isso aconteceu. Depois de Deus ter criado tudo, o céu, a terra, a natureza, os animais aquáticos, os animais terrestres, os répteis, depois de Deus ter criado as árvores, as ervas do campo, e depois de Deus olhar para tudo aquilo e dizer que era perfeito, Deus cria o homem, obra de sua mão. Ele o formou com todo carinho. Ele não usou o poder da palavra para criar o homem, como ele usou o poder da palavra para criar todas as coisas. Mas ao homem ele quis fazer. O homem ele mesmo quis criar. Então agora ele vai lá e cria o homem como a sua obra-prima. E ele fica todo feliz depois que o homem ele está construído. Diferente das todas as coisas que ele criou, ele vai tirar dele o fôlego de vida. Ele vai soprar na narina dos homens e vai fazer que o homem se torne alma vivente. Porque até então o homem era só um objeto, um boneco. Mas Deus quis dar a vida, e não a vida que deu os animais. Deus queria dar dele mesmo a sua própria vida e soprar no homem. Por isso, eu posso dizer, baseado nas Escrituras, que você tem vida de Deus em você. Aleluia, Jesus. A vida de Deus dentro de você foi soprada em você. Você só está vivo porque a vida de Deus está em você. Ele amou, ele relacionou com esse homem. Você consegue imaginar comigo? Toda virada do dia, Deus todo feliz, alegre, sorridente, desce no jardim para o seu encontro diário. Passeia com o homem, conversa com o homem, se relaciona com o homem, observa a necessidade do homem e coloca tudo que o homem precisava, os animais, o alimento, dá a ele uma mulher para ele não ficar sozinho em sua espécie, mas para poder ter alguém aonde ele possa conversar quando Deus não estivesse lá, para se relacionar, para se multiplicar, para ter uma família. Deus estava feliz. Ele vinha todos os dias para ter o seu encontro com o homem. E ele nunca falhava, ele nunca perdia esse momento.
Agora o homem está feliz. O homem tem paz. O homem e os animais não se brigam, tem comunhão. Está tudo perfeito. Está tudo certinho. O propósito está indo corretamente. Está tudo organizado. Ele tinha uma tarefa clara, funções definitivas, bem definidas. Tinha um domínio responsável, uma vida possuída de ordem, de paz e de sentido. Tudo estava perfeito, tudo estava em harmonia. Deus tinha prazer daquilo. Adão estava feliz, Adão estava realizado, Adão tinha tudo o que precisava. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha essa plenitude com Deus. E é isso que Deus sempre desejou fazer com o homem. O que Deus sempre tem falado, o que Deus sempre tem proposto para nós. Eu quero ter paz com você, eu quero ter relacionamento com você. E o que eu amo na palavra de Deus e em tudo que Deus já falou aqui hoje, é uma coisa linda, que se pararmos para observar, como já foi dito hoje, o que nós fizemos para merecer esse amor, o que nós fizemos para merecer esse desejo de Deus para se relacionar conosco. Ei, escute, era você que deveríamos ir aos prantos, correndo, desesperado, em busca de Deus, porque somos nós que falhamos, somos nós que vivemos sem paz, somos nós que vivemos cheio de problema, somos nós que temos muitos questionamentos dentro de nós, somos nós que somos problemáticos. Deus não tem problema nenhum, Deus não tem nenhum tipo de complicação, Deus não falta paz nele, não tem desespero nele, é tudo perfeito, é tudo harmônico, é tudo dentro dos seus padrões certinho. O problema é eu e é você, por nós termos um problema. Será que não era nós que deveríamos ir desesperados em busca de Deus? Porque nós precisamos dele, porque nós não somos nada, não somos ninguém. Mas não, o apelo sempre vem de Deus, dizendo para nós: muda a tua vida, porque eu quero ter relacionamento contigo. Eu te formei não para o mundo, mas eu te formei para ter relacionamento pleno com você. Eu não te formei para você ser filho da perdição, não. Eu te criei para você ser criatura minha, louvor do meu nome, adoração do meu nome. Deus nos fez para se relacionar conosco, mesmo nós com os defeitos que temos. O desejo de Deus é ter comunhão com nós. Quem somos nós para merecermos isso? Mas mesmo assim, Ele nos alcançou. A desobediência
Deus me chamava a atenção dentro desse capítulo e dizendo: esse capítulo é o capítulo do seu futuro. Esse capítulo pode transformar a sua vida. Esse capítulo pode abrir os teus olhos e te preparar para algo maior na frente. Mas também esse capítulo é o capítulo que mostra que se você não se preparar, se você não estiver atento, existe um inimigo que ele vai acabar destruindo a tua vida e vai acabar te tirando da presença daquele que quer relacionar com você todos os dias. Então escute isso. A Bíblia vai dizer, no começo do capítulo 3, versículo 1: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: escute, o inimigo agora entra através do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 3, ele entra em cena, e o inimigo agora vai dizer à mulher: olha a pergunta, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Tudo estava em harmonia, tudo estava indo bem, tudo estava perfeito. A vida do homem estava abundante, tinha alegria, tinha paz. O propósito estava alinhado, tudo estava andando corretamente. Só que agora uma voz que soa no jardim, ela vai fazer uma pergunta. E a pergunta dessa voz é a pergunta do inimigo. E o inimigo, ele vem para distorcer, para confundir, para seduzir, para enganar e para tirar o homem daquilo que Deus já disse. A serpente vai entrar e o inimigo vai fazer uma pergunta. E a pergunta é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O primeiro passo para perder a comunhão é ouvir a voz errada. Porque Deus já tinha dito, Deus já tinha estabelecido, Deus já tinha orientado, Deus já tinha falado. E por que agora eu vou dar ouvido a outra voz? Adão já sabia, Eva já sabia, eu já sabia, você também já sabe, porque Deus já falou com você, porque Deus já te ensinou, porque Deus já te orientou, porque Deus já te deu pastores para ensinar a verdade através da palavra que é verdade, o que é certo para a tua vida. Adão já sabia o que Deus queria, você também já sabe o que Deus quer.
eles vão parar para dar ouvido a vozes erradas. E a pergunta é: que vozes nós temos ouvido? Quem será que tem nos orientado? Quem será que nos instrui? Quem será que nos ensina? Porque o primeiro passo para perder a comunhão é isso: para distanciar de Deus, para tirar o foco daquilo que Deus já estabeleceu, que Deus já falou, que Deus já ensinou. É quando eu paro para ouvir vozes erradas. Toma cuidado, porque estava tudo em harmonia, já estava tudo projetado e programado. E esta é a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, porque Deus já me instruiu que ia o meu povo para o céu, que ia o meu povo para estar comigo. Ensina a verdade, instrua-os na verdade, para que eles não percam a salvação, para que eles não desviem do meu caminho. Orienta-os corretamente. E é por isso que eu tomo a responsabilidade. É por isso que eu me preocupo em trazer uma palavra cristocêntrica, uma palavra bíblica, para que não haja confusão, para que lá na frente você venha dizer: eu não sabia, mas o Senhor me autorizou, me confiou em passar para os seus corações a orientação de Deus, dizendo: tome cuidado com vozes erradas, porque o Deus dessa casa já orientou o que tem que ser feito. O Deus desta casa que me chamou já me deu a direção e instruiu você, o caminho que você tem andado. Por isso eu digo: toma cuidado com as vozes erradas, porque estava tudo indo bem. Todos nós estamos no caminho, todos nós estamos no mesmo percurso. O céu me aguarda, o céu te aguarda. Jesus está voltando e vai buscar a sua igreja. Assim como o céu existe, o inferno também existe. Quem cair lá vai arder eternamente, vai sofrer conforme a Bíblia diz, e o seu choro será como ranger de dentes. Sentirão dores, mas nada mais poderá ser feito. Já fomos orientados, já estamos cientes. O Senhor já disse: é aqui, e não pode mudar, não pode ir para a direita, não pode ir para a esquerda. O caminho é esse, a orientação é essa. Mas a qualquer momento uma voz vai soar no jardim. A qualquer momento alguém vai falar alguma coisa. A qualquer momento a serpente entra em ação. E a primeira coisa que a serpente vai dizer é tentar distorcer aquilo que Deus já falou que é para fazer. A mulher vai responder, versículo 2. E disse a mulher à serpente, vamos ver o que a mulher vai dizer: do fruto da árvore do jardim, ou melhor, das árvores do jardim comeremos. Podemos comer todos os frutos da árvore do jardim. Mas no versículo 3 vai dizer que do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O que não deveria acontecer está acontecendo aqui. Ela começou a conversar
com a pessoa errada. Ela deu ouvido e respondeu quem não deveria responder. Ela abriu o diálogo com quem não deveria ter diálogo. Porque quem ela está conversando aqui, escute, isso é sério, irmãos, não tem compromisso com Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem a presença de Deus, não tem compromisso com Deus, não tem atitude de crente, não tem comportamento de crente, não fala igual crente, não fala igual servo, não vive o que prega. Então eu não tenho que dar ouvidos a quem não tem compromisso com Deus. Ela deveria ter se calado e não respondido. Ela deveria ter ocultado as palavras e dissesse com a sua mente: quem fala comigo não tem compromisso com Deus, não tem vida com Deus. Mas ela para ouvir e responde. E ainda responde o que Deus não disse, ou melhor, acrescentou o que Deus não colocou. Porque o Senhor disse perfeitamente. Para que eles, ou melhor, disse Deus a Adão: da árvore que tiver no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia que dela comer, os teus olhos se abrirão e você morrerá. A palavra de Deus somente foi essa: da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis. E ponto final. Mas a mulher ainda acrescenta dizendo: dela não comereis e nem tocareis. Aonde está escrito que Deus falou que podia tocar? Que não podia tocar? Porque quando nós começamos a dar ouvido a vozes erradas, nós começamos a se interessar na conversa, e aí começamos a colocar as nossas próprias vontades e desejos que nós queríamos fazer. Porque quando nós damos ouvidos, aí nós começamos a compartilhar dos nossos pensamentos. A serpente capita aquilo e fica fácil agora a conversa. E a conversa vai continuar. Comer do fruto parecia um ato simples. Só comer, não vai acontecer nada. Só que estava carregado de rebelião. Porque um pequeno ato pode gerar grandes danos espirituais. Vou repetir. Um pequeno ato que aparentemente nós podemos pensar: isso não vai desagradar a Deus, é só uma conversa. Vou parar só para ouvir aqui, daqui eu vou embora. Isso não vai afetar nada nos meus pensamentos, na minha vida com Deus, nas minhas emoções. Não, é uma pequena coisa. Mas um pequeno ato pode gerar, ou pode gerar grandes danos espirituais. Por isso temos que tomar cuidado. Por isso temos que abrir os olhos. Versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente, olha para você ver, não morrereis. Foi isso que
que Deus disse? O que Deus disse? Se dela comer, certamente morrerás. Agora vem a serpente, distorcendo o que Deus disse, e vai dizer: não era isso que Deus queria falar. Não era isso que Deus estava dizendo. Você não entendeu direito. Cara, você não vai morrer não. Isso aí é apenas para o Velho Testamento, para o povo judeu daquela época. Hoje não é assim não. Não era isso que ele queria dizer. E por isso, tantas pessoas desviadas, mortas espiritualmente, sem vida com Deus, perderam a comunhão com Deus, porque no momento da vida, quando Deus falou, quando Deus projetou, quando Deus programou uma vida de salvação, de paz, uma vida onde Deus estava preparando para ir morar com Ele, em um momento ouvi uma voz errada dizendo: não tem problema não, é só um pouquinho. Deus é amor, Ele quer te ver feliz, isso não vai te matar, você não vai morrer. Só que Deus já tinha dito: se dela comer, certamente morrerás. Temos que tomar muito cuidado, porque ela agora vai dar ouvido. E no versículo 15 continua dizendo: porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os olhos e sereis como Deus. É isso que o diabo quer. É isso que o homem caído hoje deseja. Ter poder, estar acima de todos, ter autoridade. E quem não quer ser como Deus? A briga aí fora é para se tornar um Deus mais poderoso. É o desejo do homem querer ser sempre maior, porque o engano de Satanás é esse. Não, Deus quer que você seja como Ele. Deus quer que você esteja no mesmo nível. E isso é uma mentira de Satanás, porque esse desejo está no coração dele, e por causa desse desejo que está no coração dele, Deus o expulsou do céu. E todos aqueles que ouvirem essa voz dizendo: você se tornará como ele, Deus também te expulsará do mesmo céu. Porque a palavra do Senhor diz: ninguém é como Deus. Ele é único, e não há outro igual a Ele. E deram ouvido, e comeram do fruto, desobedeceram, e a desobediência agora vai trazer consequências muito grandes e muito graves. Aquele momento de harmonia, de paz que o homem tinha com Deus, agora vai gerar o medo, a vergonha e por último a fuga de Deus. Estava tudo perfeito, mas agora eles se escondem da presença do Senhor. Quando o pecado entra, a comunhão se rompe e o ser humano se afasta da luz de Deus. E no versículo 8
vai dizer: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E se escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Quando nós damos ouvidos a vozes erradas, deixamos de obedecer a palavra do Senhor e a ordem que Deus estabeleceu, e pecamos contra Deus, aquela vida de paz acaba. E a única coisa que vai nos restar, escute isso, é importante, é a vergonha. E por causa da vergonha, vão querer fugir de Deus e se esconder dele. Adão e Eva agora, após comer daquele fruto, os olhos se abrem e eles observam que eles estavam nus. Antes disso, era tudo em perfeita harmonia. Não havia vergonha. Estava tudo correto. Tudo em paz. Mas agora, o que eles vêem em suas frentes era apenas a consequência da escolha errada que eles fizeram. E quando eles viram o tamanho da besteira que eles fizeram, e sabendo que o Deus que tem comunhão conosco nunca falha o seu encontro, ele volta para o jardim. E agora, o homem que o recebia alegremente, feliz, com alegria, com satisfação e prazer, agora se esconde de Deus atrás de uma árvore. A ignorância já começa a tomar conta. Querer fugir de Deus é apenas uma ignorância. Quem pode fugir do Senhor? Quem pode se esconder de Deus? O que a palavra do Senhor diz sobre isso? Se subires até o alto dos céus, ou se desceres até as profundezas das águas, ali Deus estará. Não tem como fugir do Senhor. Não tem jeito de se esconder com Deus, ou de se esconder de Deus. Mas a vergonha, o medo tomou conta. Agora, toda desobediência, tudo que nós fazemos fora do que Deus já orientou, nos afasta dele. Não existe pecado pequeno quando ele rouba de nós a nossa intimidade com Deus. Não existe falha, seja ela pequenininha, se isso te afasta da sua intimidade com Deus, isso já é um perigo muito grande. Era só um fruto, nada mais. Só que aquele fruto simbolizava era a perca da intimidade, da comunhão com Deus. Por isso temos que abrir os nossos olhos, igreja, porque às vezes o que nós cometemos achamos que é muito pequeno, mas se isso tirar a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, isso
agora vem a pergunta. Porque se eu fosse colocar um título nessa mensagem, o título seria: onde estás? Adão, onde estás? Onde você está, Adão? Porque você não está no lugar aonde eu te coloquei. Você não está no lugar aonde eu projetei para você. Você não está no caminho que eu te coloquei, porque eu não te vi nele. Aonde você está, Adão? Era a pergunta que Deus estava querendo ouvir de Adão. Onde está? Essa pergunta pode ser uma pergunta aonde, ao nosso parecer, parece que Deus estava querendo explicação de Adão por não saber onde Adão estava. Não. Mas essa pergunta, ela revela nada mais do que a preocupação e o amor de Deus para com o homem ao qual Ele criou. Essa pergunta demonstra o quanto Deus estava amando o homem, mesmo sabendo que ele tinha cometido um grande erro. Um convite para a reflexão e o arrependimento naquele momento foi lançado com essa palavra. Era Deus chamando e dizendo: Adão, onde você está, Adão? Volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Volta para o lugar de onde você não deveria ter caído. Mesmo na queda, Deus já começa naquele momento a trabalhar com a graça. Deus já começa a trabalhar. Os primeiros passos estavam acontecendo, porque Deus continua chamando até hoje pessoas que, quando nós ou se desviam, a primeira voz que nos alegra, ou melhor, a primeira voz que nos alcança quando nós perdemos a comunhão, é a voz de Deus. Até hoje, quando rompemos, quando perdemos aquilo que Deus tem estabelecido e erramos e falhamos, essa mesma voz ecoa ainda neste mundo para todos os Adões que quebrou a comunhão com Deus. Essa voz continua ainda ecoando e chamando: onde estás? Onde estás? Volte para a comunhão. Talvez você pode estar pensando: mas pastor, eu sou crente, eu aceitei a Cristo, estou no jardim. Mas essa voz, ela ecoa para aqueles que perderam a salvação, que se desviaram do caminho do Senhor. Essa mesma voz ecoa para aqueles que está com a sua vida espiritual abatida, doente. Essa mesma voz ecoa para aqueles que, por causa do erro e agora pela vergonha, estão frios espiritualmente e se afastando de Deus, perdendo ânimo, perdendo alegria, perdendo a vontade de estar na presença de Deus, por causa dessa ruptura, seja ela pequena que for. A pergunta é: onde estás? Onde estás? Porque há uma preocupação de Deus para com todos nós, para que não podemos perder essa comunhão, mas se perder,
dá a oportunidade de podermos dizer: estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. Quando ouvi a sua voz, eu temi. Quando eu ouvi a sua voz, eu me escondi, porque eu temia a ti, porque ele sabia o que tinha feito.